Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar o gabarito do sexto ano de História. O livro 2, tá? Página 4, correção aí dos exercícios. Vamos lá. De acordo com o texto e com nossos estudos anteriores, responda. O texto com certeza vocês leram em casa, né? Quais eram os males causados pelos ofícios artesanais? Resposta. Esse tipo de trabalho prejudicava o corpo do artesão, porque ele era obrigado a ficar sentado durante todo o dia. Letra B. E quais eram as consequências desses males? Como consequência, a alma também sofria. A pessoa que se dedicava a esse trabalho não tinha tempo para os amigos e para a vida pública. Número 2, questão aí. Conforme Xenofonte, as cidades onde existia um intenso treinamento militar, os cidadãos eram proibidos de realizar atividades artesanais. Quais grupos de pessoas deveriam realizar os trabalhos artesanais? Vamos lá. Resposta: os escravos, os cidadãos livres e pobres e também os estrangeiros. Agora, página 7, tá? Número 1, questão número 1. Por que podemos afirmar que a participação política dos cidadãos na Grécia Antiga somente foi possível em razão do trabalho dos escravos? Resposta: porque os cidadãos encontravam condições de participar da política em virtude da grande quantidade de mão de obra escrava disponível na Grécia Antiga. Os escravizados realizavam o trabalho ao passo que uma parte dos cidadãos poderiam frequentar as assembleias e participar da vida pública. Número 2. Quem eram os escravizados na sociedade grega e quais funções eles desempenhavam? Resposta: os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra, bem como agricultores endividados ou homens pobres sem propriedades rurais. Trabalhavam na agricultura, na exploração de mina, nas oficinas de artesanatos e ainda nas fazendas domésticas e nos afazeres domésticos. Página 8. Tem a questão número 3 aí, dando continuidade da página anterior. Com base nos estudos que você realizou sobre a organização social e o trabalho na Grécia Antiga, indique se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Letra A é verdadeiro, a letra B é falsa, a letra C é falsa e a D verdadeira, tá? Vamos lá, página 10. Nós temos aí um texto aí, vocês devem ter lido em casa. Vamos lá. Qual foi o pedido de Crisos? Vamos lá, resposta. Ele pediu a seu Deus que utilizasse as flechas para derrotar seus inimigos. Número 2. O que Alceste pediu à divindade soberana? Resposta: ela pediu que seus filhos tivessem proteção e vivessem felizes por muito tempo. Número 3. O que existia em comum entre Crisos, que cultuava seu Deus em público, e Alceste, que fazia no espaço doméstico? Ambos acreditavam nos deuses e pediam sua proteção. Número 4. Pode-se afirmar que a crença nos deuses influenciava a vida dos gregos? Justifique. Sim, eles estavam presentes não somente nos cultos domésticos, mas influenciavam a relação que os gregos tinham com o espaço público. Vamos lá, agora a página 12. Número 1.
Na Grécia Antiga, as pessoas estabeleciam relações entre os deuses e os seres humanos. Aponte algumas semelhanças e diferença entre eles, conforme relato dos antigos gregos. Vamos lá. Aspectos semelhantes. Os deuses eram homens ou mulheres, fortes, belos, inteligentes e comportavam-se de maneiras semelhantes à dos seres humanos, pois eram dotados de sentimentos como amor, ódio, raiva e compaixão. Aspectos diferentes. Os deuses não adoeciam ou envelheciam como os seres humanos. Eles eram considerados imortais. Tá? Então os deuses são imortais e os seres humanos morrem. Simples assim. Essa é a diferença. Número 2. Os gregos transmitiam o conhecimento sobre a religião de geração para geração. Como acontecia esse aprendizado? Resposta: por meio de narrativas familiares, poesias, músicas e outros. Número 3. Para os gregos existia uma relação entre a religião e a política. Qual era essa relação? Resposta: para os gregos, a religião e a política estavam relacionadas entre si. O respeito pelos deuses era um dever cívico. Nos cultos públicos, os gregos pediam proteção para a cidade. Número 4. Quais eram as diferenças entre os rituais religiosos praticados no ambiente doméstico e o público? Vamos lá. Nos rituais domésticos, a família reunia-se em torno do altar para pedir proteção. Neste local existia um fogo que deveria permanecer sempre aceso. Somente a família participava desse ritual. Nos rituais públicos, os gregos cultuavam seus deuses em grandes altares nos templos construídos nas cidades e podiam beneficiar benefícios e proteção para a cidade e seus habitantes. Todos podiam participar do ritual. Número 5. Indique as funções da mitologia. É a segunda resposta. Explicar aspectos da vida na Grécia Antiga. Número 6. Periodicamente ocorria um festival esportivo que os gregos apreciavam. Afinal, era uma forma de reverenciar Zeus. Que festival era esse? Olimpíadas, desculpa, gente. Olimpíadas, tá? Que a Olimpíadas, todos nós sabemos, se vocês não sabem, tá? Nasceu na Grécia. Tanto é que quando vai fazer aquele ritual de acender a tocha, ele é feito na Grécia e depois levado para a cidade sede em qualquer parte do mundo, tá? Vamos lá. Vamos lá, página número 15. De acordo com o texto, que importância característica tinha a arte grega? Resposta: apesar de se buscar representar o máximo da natureza humana, as obras gregas tinham um ideal de beleza e perfeição que não era condizente com as características dos seres humanos. E também foi na Grécia que nasceu o teatro, né? O teatro vai nascer na Grécia. A tragédia, a alegria, né? Página 17. Questão número 1. Quais das alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida dos gênios na antiga Grécia? Letra A, vocês podem marcar. Letra B, pode marcar. E a letra D, tá? Essas estão corretas. Número 2. Na questão anterior, você deve ter deixado duas alternativas sem marcar como corretas. Reescreva-as de modo que se tornem corretas. Vamos ler a letra C. Não havia produção artesanal e as pessoas compravam todos os seus produtos de outros lugares. Está errado. Letra C. As pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos, copos,
peças de cerâmicas. A outra também que foi considerada errada foi a letra E. A distribuição das tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pelas mulheres mais velhas? Não. Resposta: o pater, tá? Tomava as decisões com base na justiça e distribuía as tarefas entre todos. Número 3. A partir do século 7 a.C., os gregos começaram a utilizar moedas no comércio. Quais mudanças na sociedade ocorreram com o uso de moeda? Resposta: inúmeros comerciantes e artesãos enriqueceram e passaram a competir com a aristocracia rural, que perdeu parte de sua importância e influência. Alguns chegaram até ficar em situação econômica inferior à dos comerciantes. Número 4. Imagine que você foi com seus amigos assistir uma peça de teatro em que os personagens principais receberam uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. O que você assistiu? Uma tragédia, tá? Número 5. Qual a principal diferença entre os seres humanos e deuses na Grécia Antiga? A primeira aí, a imortalidade. A gente já tinha até falado aqui numa das questões aí. Página 18. Nós temos aí a cruzadinha e a gente vai ler aí. É a questão número 6, tá? Vamos lá. Número 1. Irmã de Zeus e senhora da agricultura. Era ela quem fazia as sementes germinarem. Deméter, tá? Vamos lá. Filha de Zeus e deusa de Atenas, era deusa da estratégia de guerra e da sabedoria. Protegia os tecelões e os as fiandeiras. Atena. Número 3. Principal divindade dos gregos, dividiu o poder com seus irmãos Poseidon e Hades. Era o senhor do céu, dos raios e dos trovões. Essa é fácil, né? Zeus. Número 4. Deus da luz, da música e associado à cura. Era considerado um dos mais belos deuses pelos antigos gregos. Apolo. 5. Senhor da água e na terra. Seu símbolo era um tridente e com ele podia formar tempestade no mar. Poseidon. Número 6. Símbolo da beleza e da fecundidade e da natureza. Segundo as crenças gregas, nasceu na mistura do sangue de Zeus com espuma do mar. Afrodite. Número 7. Senhor do reino dos mortos e dos subterrâneos. Hades. Número 8. Deusa do fogo sagrado e doméstico, representava o elo entre a família e seus antepassados. Hestia. Número 9. Era a rainha do céu e a deusa associada às mulheres, às mães e o casamento. Hera. Tá? Vamos lá, questão número 7. Se compararmos o modo de vida dos gêmeos e depois nas cidades, estados, percebemos permanência e mudanças na organização social. Explique como passou a ser a vida das pessoas que moravam nessas cidades, estados. Vamos lá. Letra A. Pessoas pobres em Atenas. Resposta: obtiveram o direito de participar das assembleias com as leis criadas por governantes como Clitense e Péricles. Letra B. Cidadãos ricos em Atenas continuavam detendo a maioria dos privilégios. Página 19. Letra C. Periecos em Esparta.
Resposta: deviam prestar serviço militar, não podiam casar-se com mulheres espartanas e nem adquirir terras em Esparta. Também não tinha direito políticos. Letra D. Metecos em Atenas. Deviam pagar impostos e prestar serviço militar quando necessário. Também eram proibidos de adquirir terras e de casar-se com mulheres atenienses. Letra E. Escravizados homens em todas as cidades e estados. Vamos lá. Resposta: trabalhavam principalmente na agricultura, nas oficinas artesanais, nas minas, nas construções de embarcações, em obras públicas, no comércio e nas residências. F. Escravizadas mulheres em todas as cidades e estados. Elas cozinhavam, resposta, elas cozinhavam, teciam, costuravam e bordavam. Muitas vezes elas vendiam os produtos que confeccionavam e repassavam o ganho para seu proprietário. Número 8. Na maior parte das cidades e estados, as mulheres não podiam participar da vida pública. Porém, em Esparta elas eram diferentes. Como era a vida das mulheres por lá? Resposta: elas alcançavam maior liberdade que em outras cidades gregas. Participavam de esporte, cuidavam dos negócios da família, pois os homens estavam sempre ocupados com as questões relacionadas ao treinamento militar e à guerra. Número 9. Um determinado momento, algumas pessoas começaram a elaborar novas explicações sobre a existência humana e o mundo que cercava. Era o nascimento do pensamento racional. Como e por que esse pensamento teve início? Resposta: o pensamento racional teve início com as reflexões realizadas pelos filósofos gregos, que não concordavam com as explicações religiosas. Por isso, buscavam conhecer e questionar o mundo onde viviam. Número 10. Com relação ao teatro grego, qual era o objetivo das peças encenadas e o que elas mostravam? Respostas: eles eram realizados para homens. Elas eram realizadas para homenagear os deuses e a expressão pensamento humano. Expressar. Vamos lá, resposta de novo, tá? Vamos lá. Elas eram realizadas para homenagear os deuses e expressar o pensamento humano e a vida entre os gregos. Também procuravam despertar a relação da plateia ao satirizar, por exemplo, os políticos. Número 11. A moeda, o dinheiro, né, surgiu na Grécia com o desenvolvimento do comércio e das cidades-estados. Como isso ocorreu? A moeda substituiu a antiga economia baseada no sistema de trocas e facilitou o comércio e as suas transações. A circulação das moedas fortaleceu o espírito cívico dos cidadãos, porque nela era cunhado os símbolos de identificação de cada cidade-estado. Então, aqui terminou aí a nossa correção. Na próxima aula, eu vejo vocês aqui numa videoaula. Então, até a próxima videoaula. Um abraço.